muito importante. Chama o pessoal da sua casa, passa aí um torpedo, um Twitter, não é? Fala aí pro pessoal assistir o que eu vou falar. O cristão é a política. Vamos lá. Eu quero ler duas passagens na Bíblia Sagrada, muito importantes. A primeira delas está em Mateus, capítulo 22, versículo 21. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a primeira. Mateus, capítulo 22 e o versículo 21. Jesus e os fariseus tentando pegar Jesus, mas não deu para eles. Mateus 22, 21 disseram assim, os fariseus: dize-lhe eles, de César. Então Jesus falando para os fariseus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma outra passagem é o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, 7. Portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Deixa eu dizer uma coisa aqui na introdução da minha palavra. Eu tenho aprendido que a Bíblia, ela não me fala apenas assuntos que eu gosto, mas que eu preciso. Se você comer comida só que você gosta, você vai ter problema. Eu, por exemplo, não gosto, estou falando bem em português claro, de legumes. Eu não gosto, mas tem que comer. Eu não gosto. Se eu pudesse, eu eliminava legumes do meu cardápio. Eu não gosto deles. Meu cardápio seria bife, batata frita, ovo, feijão e arroz. Esse seria meu cardápio, certo? Mas você não come só o que você gosta, você come o que você precisa. Eu não estou dizendo que esse tema é um tema muito bacana, muito legal. Pelo contrário, para quem está me assistindo pela TV, não muda de canal não. Porque tem gente que tem um preconceito, e o preconceito é uma das coisas mais horrorosas, porque você despreza a argumentação contrária. Quando você rotula alguma coisa de preconceito, você não quer ouvir o contrário. Esse é o jogo daqueles que estão toda hora falando em preconceito, porque na verdade a própria palavra é um preconceito para eles, que eles não querem ouvir a opinião contrária. E eu também aprendi uma coisa e tenho falado e vou repetir aqui para o povo da igreja e para quem está me assistindo pela TV ou pela internet, como queira. Tudo que você ouvir, tudo, duvidar, criticar e determinar. Tudo que você ouvir, tudo que você ouvir. Eu faço isso na minha vida. O que é isso, pastor? É o que eu vejo em internet, jornalismo, tudo. Qualquer informação que venha para o meu conhecimento, eu utilizo esse critério. Duvidar. O que é duvidar? É não aceitar de pronto. Criticar. É analisar o que está sendo falado. Determinar. Recebo tudo, não recebo nada, recebo parte e rejeito parte. É isso que eu faço. Então, amigos que estão me assistindo, irmãos na fé, pode fazer isso com o que eu vou falar aqui. Eu não estou pedindo para ninguém receber de pronto. Eu vou falar sobre um assunto, sabe? Que muita gente não gosta, torce o nariz, mas que está aqui dentro da Bíblia. E eu não vou ser acusado daquilo que o Senhor em Osés 4:6 fala. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Essa Jeová não vai botar no meu cangote. Eu tenho uma responsabilidade profética e apologética, isso é, de defesa de fé, com o povo do Brasil. Deus me levantou para isso. E tenho um compromisso com essa igreja aqui que eu sou pastor. Se ninguém aí fora, que está me assistindo pela TV ou pela internet, quiser receber, menosprezar, vou te ser honesto. Não estou tão preocupado, mas com o povo que eu sou pastor, estou. Porque eu quero instruir vocês.
Porque o povo dessa igreja não vai ser destruído por falta de conhecimento. Não, nós não. Aqui não. Sabe o que eu vou falar? O cristão e a política. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia para você. Como eu digo, a casa vai cair. Eu vou te mostrar coisas que você precisa aprender e entender. O primeiro texto que eu li, Jesus está dando uma resposta aos fariseus que queriam botar Jesus numa saia justa, como se diz, em relação ao poder político. E quando Jesus dá a sua palavra, entre tantas coisas que você pode usar, o que ele está dizendo é isso aqui. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Cumpra a sua função como cidadão dessa terra e cumpra a sua função como cidadão dos céus. A cidadania do céu não anula a cidadania terrena, como alguns irmãos pensam que são anjos. Jesus não menosprezou. Quando eu cito o texto de Paulo, de Romanos 13:7, que eu li aqui, Paulo fala das obrigações da cidadania terrena. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Mas eu não li, por uma questão de ganhar tempo, o mesmo Paulo que fala das obrigações da cidadania terrena, é o mesmo Paulo que fala dos direitos da cidadania terrena em Atos, capítulo 16, do versículo 35 ao 40, quando ele injustamente foi colocado na cadeia, sendo cidadão romano. Os magistrados pedem para ele cair fora e dizem assim: ei, que papo é esse? Eu nem fui julgado. Vocês me sentenciaram e eu sou cidadão romano. Os caras tremeram. E Paulo não atendeu ele não. Entrou na casa de irmãos e foi fazer o que tinha que fazer. Então, tanto Jesus como Paulo, eles não estão anulando a cidadania terrena. O que nós precisamos entender é uma prioridade. Quando Jesus fala em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou essas coisas que estão explicadas a partir do versículo 25, vos serão acrescentadas. O que Jesus está falando é de uma prioridade. Agora, não significa que as coisas secundárias têm que ser descartadas. Está mostrando uma ordem de importância. A ordem de importância é o reino. Mas não significa que as coisas da vida, elas são para serem desprezadas. Porque nem na sua vida, nem na minha, eu desprezo as coisas que não são prioritárias. Todo ser humano inteligente tem uma escala de valor para a sua vida. Tem coisas prioritárias, coisas secundárias e vai por aí afora. Mas as secundárias não são para ser descartadas. Elas não têm a importância da prioritária, mas elas são importantes também. É isso que você tem que entender. A vida terrena, ela tem importância, porque você está aqui e você é terreno. Agora, queridão, se o reino de Deus é para ser implantado aqui na terra, como é que nós podemos ser alienados sociais? Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,10, Jesus ensinou, olha assim, venha o teu reino, não é vai o teu reino, ou eu vou no teu reino, venha o teu reino aqui na terra. Em Mateus 9,35, Jesus curava e ensinava sobre o reino. Em Mateus 10,7, Jesus mandou os discípulos pregarem que é chegado o reino dos céus. Como é que nós vamos pregar para as pessoas, e se o reino de Deus é para ser implantado aqui na terra, como é que nós vamos nos alienar da vida social? Agora preste atenção, aguce o seu ouvido. Os equívocos de cristãos sobre a política. Eu vou te mostrar. O primeiro deles. Escute, eu ouvi muito isso quando eu era garoto. A política é do diabo. Quem já ouviu isso? Graças a Deus que eu não estou sozinho. Escute. Onde é que está na Bíblia escrito que a política é do diabo? Onde é que está? Como é que nós
nós podemos fazer uma afirmação catastrófica dessa e entregar ao Satanás aquilo que Deus não mandou entregar a ele? Eu vou te provar que é bem ao contrário. Você vai acompanhar comigo uma leitura na Bíblia. Viu, queridão, irmão metido a espiritual? É só metido, mas é um ignorante. Certo? Não estou nem falando para o povo daquele povo daqui sabe das coisas. Estou falando para você que está me acompanhando. Eu vou mostrar para você que a política não é do diabo e vou usar a Bíblia. Vamos para Romanos capítulo 13? O 7 é a conclusão do que Paulo vem falando a partir do versículo 2 que eu vou ler com vocês. Abre aí. Romanos capítulo 13 a partir do versículo 2. Olha o que diz a Bíblia. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Os que resistem darão sobre si a condenação, porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus. Os governantes são ministros de Deus. Aqui é o que está dizendo a Bíblia. Eu estou com a Bíblia, meu filho, não estou com falácia, não. Para teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Você não deve obedecer à autoridade, porque vai ser punido, mas por entender o papel da autoridade. É isso que Paulo está falando. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Se a política é do diabo, a autoridade também é. Quem é que coloca a autoridade? O que é o presidente da república? O que é um governador? O que é um prefeito? O que são senadores e deputados? O que é que são isso? São autoridades. Como é que a gente faz uma declaração imbecil que a política é do diabo? Aí vem uma outra declaração que está errada, equivocada de cristãos, que está presa a essa. O mundo não tem nada para nós. Ah, que frase idiota. O mundo, que mundo é esse? Primeiro tem que definir a palavra mundo, que ela não tem apenas um significado. Mundo, sistema dirigido e dominado por Satanás. Esse aí mundo eu não quero, não. Esse mundo não tem nada para mim, não. O mundo jaz no maligno. O sistema que Satanás domina. Agora, mundo, planeta Terra. Deus, quando fez o homem, colocou o homem no planeta Terra para cuidar e produzir. E quando ele fez o homem, lá em Gênesis 1, a partir do 26, mandou o homem dominar sobre todas as coisas que estão no planeta Terra. E no Salmo 115, versículo 16, diz o texto que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. O que está no planeta Terra é para ser conquistado, seja político ou não. Você tem que entender uma coisa, eu não vou entrar aqui na barafunda da etimologia, explicar detalhe. A política que vem do grego é a arte de governar. Como lá os gregos possuíam as cidades, né, estados, e eram governadas para o bem-estar, isso aqui é a política. É a arte de governar. Agora, olha que coisa interessante. Eu estou com a Bíblia. Olha que coisa interessante. Em Mateus 5,16, Jesus faz essa declaração. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz é para resplandecer como? Diante. Repita, diante. Então, é perto, para que as pessoas vejam. Agora eu vou para um outro texto. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis,
filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Como é que diz aí? Eu tenho que brilhar no meio. Repita, meio. Primeiro diante, depois no meio. Se eu tenho que resplandecer diante dos homens, perto deles, e no meio deles, é onde eles estão, nas ciências, nas artes, na educação, no empresariado, no comércio, na diplomacia, na educação, na política, em tudo. Como é que vamos resplandecer a luz de Cristo se estamos alienados da vida social? É diante e no meio. Tem que ter gente no judiciário, tem que ter gente no legislativo, tem que ter gente no executivo, tem que ter gente em tudo que é área, na cultura, nas ciências, nas artes, tem que ter gente para que a luz possa brilhar no meio de uma geração corrompida e perversa, não é no meio de crentes, não. Agora escute o que eu vou falar para vocês aqui, é muito interessante. Só vai aguçando, aperta um botão e melhora o ouvido. Cada tópico é para você aguçar mais. Agora escute o que eu vou te falar. Os ímpios querem alijar os cristãos do processo político. E olha o que eles estão fazendo. Vou repetir, os ímpios querem alijar os cristãos do processo político. Aqui vem uma primeira informação, que é uma tentativa de nos travar. E os crentes não sabem responder. Eu sou pastor, eu não sou um alienado social. Eu tenho que preparar o povo para essas demandas do tempo presente. Sabe o que eles estão falando? Você já ouviu isso? E que negócio é esse de pastor ou de religioso falar? O Estado é laico. Vocês já ouviram isso? Levanta a mão aí só para me ver. O Estado é laico. E fica, o Estado é laico. Então vamos explicar o que é o Estado laico. Estado laico é: o governo não tem religião. Corretíssimo. Estado laico: o governo não tem religião. Perfeitíssimo. Claro que governo tem que ter religião. O governo é de todos. A frase está bem, mas eles não usam para isso. Aí vem a segunda. A política é laica? É a pergunta. Aí eu vou te responder: não. Por que a política não é laica? Porque ela representa as convicções dos cidadãos. Então ela não pode ser laica. Porque os cidadãos têm crenças e valores. O Estado é laico. Isso é, não tem religião. Mas ele não é laicista. Ele não é contra a religião. O Estado, isto é, o governo, não tem religião. Mas o povo tem. E a política é a manifestação das crenças e valores do povo. Um dos maiores filósofos do nosso tempo, respeitadíssimo, Michael Sandel, filósofo da Universidade de Harvard, muito conceituado, ele diz assim: é muito bem-vindo ao debate político as questões religiosas, porque fazem parte das convicções do ser humano. Você não pode descartar suas crenças e valores, sejam eles pautados em qualquer ideologia. E aí vem uma outra afirmativa. Em uma sociedade livre, as pessoas podem pautar as suas convicções políticas em quaisquer ideologia, sejam elas religiosas ou não. Por algum acaso, Karl Marx vale mais do que Jesus? Quer dizer que os esquerdopatas e comunistas podem basear a sua ideologia em Karl Marx, e eu não posso em Cristo. A de Karl Marx está falida, a de Cristo está em vento e popa. A liberdade, escuta essa, minha gente,
A liberdade é uma das coisas mais espetaculares do Estado democrático de direito. Por mais esdrúxulo que seja a manifestação do pensamento. A liberdade, gente, no Estado democrático, é uma das coisas mais importantes. Por mais esdrúxulo que seja a maneira de uma pessoa pensar. Escute o que eu vou te dizer. Se estamos em uma sociedade livre, para todos pensarem a mesma coisa que um grupo social quer, isso não é Estado democrático de direito. Isso é ditadura da opinião. A famosa ditadura do falso consenso. Hoje, na nossa nação, o politicamente correto, apoiado pela mídia, por artistas e por um monte de gente, é quem defende aborto, quem defende liberação de drogas, quem defende casamento gay, quem defende ideologia de gênero. Quer dizer que quem discorda disso, eles querem passar uma pecha de fundamentalistas, retrógrados e antiquados. Uma banana para essa cambada. Eu tenho o direito de pautar minhas convicções aonde quer que eu queira. E nós estamos caindo no jogo deles. Aí vem o outro, né? Pastor, vai pregar na igreja, é até crente, fazendo jogo de o que o senhor tem que falar? Ah, meu filho, deixa eu dizer uma coisa. O artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil, no caput, na abertura, diz: todos são iguais perante a lei. Eu posso ser religioso, o outro pode ser médico, o outro pode ser engenheiro, o outro pode ser ativista político. Eu tenho o direito de expressar minhas convicções e ninguém vai calar a minha boca. O artigo 5º da Constituição, inciso 8, diz: ninguém será privado de direito por crença religiosa ou convicções filosóficas ou políticas. Que conversa é essa que eu não posso falar? Quer dizer que eu deixei de ser cidadão? Porque sou pastor? Se eu não posso falar, o médico não pode falar, o metalúrgico não pode falar, o operário não pode falar. Que papo é esse de usar a minha função para dizer que eu não posso falar? Que conversa é essa? Esse é o jogo deles. Fica dentro da igreja calado, pastor, para a gente poder fazer a cabeça do povo cristão com a nossa ideologia. Agora, meu filho, escuta o que eu vou falar, porque agora a casa vai cair com força. Para nós, cristãos, o cristianismo não é uma religião, é o reino de Deus. Para ser implantado na terra, é um estilo de vida. Concordam? Perfeito? Isso aqui é a nossa convicção. Mas agora eu vou fazer o jogo da sociedade. Essa é a nossa convicção. Mas eu vou fazer o jogo deles. Ok? Para nós, cristianismo não é religião. É o reino de Deus para ser estabelecido na terra. É um estilo de vida. Mas eu vou então fazer o jogo dos ímpios, o jogo dos outros. Não, pastor, o cristianismo é uma religião. Ok? Tá bom, vou entrar no jogo. Aí tem um outro jogo que é dito o seguinte: religião e política não se misturam. Há controvérsias e eu provo. Primeiro, para deixar bem claro, religião e política não se mistura quando alguma religião quer impor aos outros de seguir sua crença e impedir a manifestação da crença dos outros. Aí isso não pode se misturar mesmo, não. Cada um é livre para acreditar no que quiser. Até se quiser adorar uma cadeira, pode adorar. Eu sou o adorador da mesa. Adora a mesa, meu chapa, é problema seu. Agora, por favor, dizer que esse é o jogo política, e você repete como crente até um bonequinho: política e religião não se misturam? Eu vou mostrar para vocês, eu vou dar uma pincelada.
a contribuição do cristianismo e da reforma protestante para o mundo e principalmente o Ocidente. Aí você vai dizer se a religião se mistura com a política. E agora eu vou acabar com esses caras. Vou mostrar para você. Já que eles querem dizer que nós somos religião, eu vou te mostrar que isso é falácia. E é falácia porque crenças e valores de uma pessoa não podem ser descartados porque são religiosos. Põe aí na tela. Eu vou botar na tela que é para você ler. A contribuição do cristianismo e da reforma protestante, principalmente para o Ocidente e para o mundo. Vira a tela. O cristianismo é a principal tradição do mundo ocidental e o mais importante fator na formação da Europa e das Américas. A influência cristã permeia todos os aspectos da vida desses continentes. Que papo é esse? A formação das Américas e da Europa veio com o cristianismo. Que papo é esse? Troca a tela. Vem do cristianismo. Não vem dos esquerdopatas, não. Não vem dos comunistas, não. Vem do cristianismo. A proteção à vida, direitos humanos, valorização da criança, da mulher, do idoso, casamento e a vida em família. Vem do cristianismo! Aí eu fico vendo, rapaz, eu tenho que rir. Eu fico vendo essa cambada da esquerda inchar o peito como se fossem os detentores de direitos humanos. O Ocidente tem direitos humanos por causa do cristianismo. Proteção à vida, cristianismo. Valorização da criança, da mulher, do idoso, da família. É cristianismo. Troca a tela. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Paris, Bolonha, Oxford, Harvard, como é que é a outra? Yale, Princeton. Não foi criada por comunista, não. Não foi criada por ideologia de Marx. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Vira a tela. Ah, querem falar de nós protestantes? Segura essa daí. Foi a reforma protestante que marcou a passagem do mundo medieval para o moderno. Foi a reforma que mudou o status quo do mundo para o sistema medieval, para o sistema moderno. Os feudos, os domínios de feudo. Foi a reforma protestante. Como é que religião e política não estão misturados? Troca. A partir da reforma protestante, se produziu ciência no mundo como nunca. Troca. Essa daí eu gosto. Chama aí os petralhas. Chama aí os esquerdopatas. Chama aí a cambada de comuna. A escola pública veio da reforma protestante. Quem trouxe e tirou da igreja o domínio da educação foi a reforma protestante. Não foi nenhum conceito de Angel ou de Marx que inventou a escola pública. Palhaços! Troca! Foi a reforma protestante que estimulou o Estado moderno. Não foi a ideologia de Marx, não. Troca! Foi a reforma protestante, tô rindo, que deu acesso aos homens de classes mais baixas a conquistar riquezas e posições. Foi a reforma protestante. Não foi o domínio comunista sobre o mundo, não. Ao contrário, escravizou as pessoas. É a reforma protestante. Porque antigamente o pobre não tinha direito, não tinha acesso à conquista. Foi a reforma protestante que proporcionou isso. Troca. Foi a reforma protestante que deixou a concepção de que a ignorância é o grande mal para a verdadeira religião.
Foi a reforma que tirou aquela de que só os clérigos poderiam ler e interpretar a Bíblia. Foi a reforma protestante que deu liberdade à individualidade. Agora escuta essa última aí. Querem eliminar o cristianismo do Ocidente? Querem substituir o modelo judaico-cristão pelo modelo humanista-ateísta? Ao enfraquecer o cristianismo, estão dando lugar ao islamismo. Hoje eu recebi aqui um grupo da televisão da Bélgica. A repórter ficou com o olho desse tamanhão. Eu falei, vocês na Europa debocharam, esculhambaram, enfraqueceram o cristianismo. Agora segura o islamismo lá dentro. Querem fazer isso? Ah, o cristianismo é ruim? É ruim. O mundo ocidental, esse modelo humanista ateísta, quer detonar os valores cristãos da sociedade. Querem destruir a família. Querem destruir o casamento. Os valores, eles querem detonar, minha gente. Daqui a 40 anos a Europa será islâmica. Em 40 anos.